Olá, tudo bem? Graça e paz. Deus abençoe a todos mais esse dia que o Senhor nos dá. Eu quero fazer uma leitura com você. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 31. Eu vou ler na linguagem contemporânea, na Bíblia, a mensagem. O texto diz assim, preste bem atenção nessa leitura. Tenho certeza que você vai ser edificado com a leitura da palavra do Senhor. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo seu sangue, de seu sacrifício, e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é seu corpo. Então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, e ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Desistir é virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos. Olha bem, para a verdade que agora sabemos. É o mesmo que rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Se apenas por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus, se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e insultarem o Espírito? Preste atenção que essa leitura é forte. Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou, vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro. A vingança é minha. Olha bem, a vingança é minha e não vou deixar passar nada. Diz também, Deus vai julgar seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Eu confesso a você que eu fiquei arrepiado quando eu vi esse texto nesta linguagem. O como é importante nós mantermos os nossos cultos, como é importante nós estarmos reunidos na igreja. Tem muitas pessoas que hoje estão dizendo por aí, a igreja somos nós. Não querem saber de reuniões, não querem saber de cultos, porque se acham igreja. Presta atenção, você é morada do Espírito Santo. A igreja, ela se dá quando se reúne várias pessoas no mesmo lugar. Onde tem várias pessoas reunidas, ali se torna uma igreja, ali se torna uma comunidade. E aqui o texto bíblico está dizendo, não é eu. O texto bíblico está dizendo, não evite as reuniões de culto, como fazem alguns, desprezando os irmãos. Preste atenção, ainda mais agora que se aproxima o grande dia. Irmãos e irmãs, amigos, acordem. Vamos realmente olhar para o significado real da palavra do Senhor. Nós fomos chamados sim para reunirmos, para estarmos juntos, para abraçar a causa. Nós fomos chamados para isso. Não despreze as reuniões de culto, está dizendo aqui. Se na lei, como diz o texto, se na lei de Moisés Deus era severo em cumprir a sua palavra, quanto mais agora através do seu Filho, a nova aliança, lógico que Ele vai cobrar de todos nós, se nós não agirmos conforme o seu mandamento. Deus vai julgar o seu povo, diz aqui no último versículo que nós lemos. Acredite, ninguém vai escapar. Então, vamos começar novamente
a entender a real situação que nós estamos vivendo. Vamos realmente dar valor à palavra. Não podemos deixar de nos reunir, não podemos deixar de sermos amáveis uns com os outros. Deus nos chama para um propósito. Cuidado com os pensamentos, com as filosofias mundanas, com aqueles que se pregam na modernidade. O Senhor continua sendo o mesmo, a Bíblia continua sendo a mesma, Deus continua nos chamando para um propósito. E servir a Deus nunca foi fácil, nunca será fácil, mas será sempre prazeroso. É por fé. Nesse mesmo texto de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver os relatos ali dos heróis da fé. E quando nós vemos o relato dos heróis da fé, você vai entender realmente o que é fé em Deus. Porque ali relata de homens que conquistaram pela fé, homens que desbravaram pela fé. Mas também no mesmo texto de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver homens que foram cerrados ao meio pela fé, homens que entregaram a sua vida pela fé, homens que viveram no deserto pela fé. Tão importante, meu irmão, é você crer em Deus, independente da circunstância, adorar a Deus, independente das circunstâncias. Nunca foi fácil, nunca será fácil, mas será sempre prazeroso para aqueles que confiam na palavra do Senhor. Abraão creu na palavra do Senhor, e de Hebreus também vai falar no capítulo 11. Abraão, quando Deus pediu seu filho para ser sacrificado, Abraão creu simplesmente na palavra, porque Deus tinha dito para ele: você será pai de multidões. Abraão creu na palavra. Então, Abraão sabia, se Deus pediu o seu filho, o mesmo Deus que fez a promessa de que ele seria pai de multidões, esse mesmo Deus poderia ressuscitar o seu filho. Esse, eu tenho certeza, era o pensamento de Abraão. Ele foi sem hesitar em entregar o seu filho ao sacrifício, mas nunca perdeu a sua esperança na promessa, a promessa de que ele seria pai de multidões. Então, tenha fé no Senhor Jesus. Talvez a circunstância que você está vivendo não seja favorável ao que você pensa, mas está tudo de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então vamos prosseguir nas reuniões de cultos com fé inabalável, como eu tenho sempre dito, uma fé que resiste todas as circunstâncias. Deus abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que sejamos homens e mulheres valorosos, confiantes de que nós estamos no lugar certo e iremos para um lugar de descanso, assim que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Deus abençoe a todos, um forte abraço.